Então, resumindo aí de um modo geral, a síntese da parede, então, ela acontece em 3 etapas. Na primeira, a gente tem a síntese dos monômeros de mureína, que nada mais é aí que o NAN e o NAG, né, associado aí aos seus aminoácidos. Num segundo momento, a gente tem a polimerização, que é o quê? A adição desses monômeros, NAN e NAG, à estrutura da cadeia, né, da parede que está crescendo. E na última etapa nós temos então aí a formação, né, da cadeia das ligações cruzadas, que nada mais é que as ligações peptídicas entre as estruturas né, de polímeros que estão fixos aí para poder estabilizar a parede celular, a parede bacteriana, ok? Então nós temos aí fármacos capazes de inibir a síntese da parede, entretanto, a bactéria ela consegue evoluir através das experiências com os fármacos, no qual ela começa, então, a adquirir mecanismos de resistências, dentro dos quais a gente pode citar, né, que, como eu coloquei para vocês lá no início, os canais, né, de porinas, eles são importantes aí, né, do ponto de vista farmacológico, visto que a maioria aí dos antibióticos que são hidrofílicos, eles têm, então, acesso, né, à camada de mureína e também às estruturas, né, abaixo dessa camada através desses poros. E algumas bactérias, então, podem reduzir, né, o número de canais de porinas, né, ou alterar a estrutura de canais de porina para dificultar o acesso do fármaco a toda a estrutura, né, bacteriana. Mas, além disso, existem outros mecanismos de resistência no qual aí o fármaco, que é capaz, então, de penetrar na estrutura, ele é retirado dessa bactéria através de transportadores de efluxo. Ou seja, as bombas de efluxo gastam energia, mas para a bactéria ela entendeu que isso vale a pena, vamos dizer assim, o investimento, uma vez que ela consegue, então, se livrar da ação do fármaco. Então, o fármaco ele penetra, porém ele é retirado de dentro da estrutura bacteriana através aí desses transportadores, ou também denominados aí bombas de efluxo. Aqui, né, um slide com a imagem que consegue, né, dimensionar os mecanismos de resistências que as bactérias podem desenvolver, como nós falamos lá naquela última imagem que eu acabei de apresentar para vocês. Bombas de efluxo, então, elas podem, né, ser desenvolvidas aí pelas bactérias para retirar o fármaco. O fármaco ele pode também ter uma dificuldade de penetração por conta, né, da alteração dos padrões aí de canais de porinas, pode, né, acontecer, as bactérias podem evoluir para esse ponto. Se forem fármacos aí que agem, né, a nível de inibição da transcrição do RNA, ou até mesmo de tradução de proteínas, essa bactéria ela pode alterar os padrões relacionados aí a RNA mensageiro, RNA ribossômico, até mesmo aí a nível também de DNA. E, além disso, essas bactérias elas podem produzir enzimas, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas lá nos primeiros 10 minutos eu cheguei a falar aí das beta-lactamases, que são enzimas capazes, então, de degradar o anel beta-lactâmico dos antibióticos aí, que apresentam, né, essa estrutura química. E quando esse anel, então, é rompido, esse fármaco ele perde a capacidade de inibir a enzima aí, transpeptidase, que é aquela lá que eu mostrei para vocês, que vai favorecer a formação de ligações peptídicas. Então, essas bactérias elas podem produzir enzimas capazes de metabolizar, né, de inativar os fármacos, e essas enzimas aí são denominadas como beta-lactamases e penicilinases, também são nomes que vocês podem ouvir. E, além disso, essas bactérias também podem desenvolver aí, vias enzimáticas alternativas, no qual o fármaco, que anteriormente bloqueava uma determinada enzima, agora ele não consegue bloquear essa via metabólica porque a bactéria evoluiu e sintetizou uma nova enzima no qual esse fármaco não apresenta afinidade, não apresenta ligação química.
Nós vamos abordar um pouquinho mais aí a respeito das beta-lactamases quando a gente estiver abordando os beta-lactâmicos, ok, pessoal? Mas, de um modo geral, né, resumindo aí, então, as bactérias podem desenvolver bombas de refluxo, alterar a proteína de ligação, né, ou as rotas enzimáticas, alterar também as estruturas relacionadas com RNA e DNA, diminuir a penetração na entrada do fármaco e também a produção aí de enzimas capazes de inativar os fármacos, beleza? Então, nós vamos aí iniciar, né, com as classes e os agentes farmacológicos, dado, né, essas primeiras explicações de como que a bactéria faz para sintetizar, quais são as estruturas importantes e presentes aí na parede, né, para a gente então conseguir agora abordar aí os inibidores da síntese da parede bacteriana. Então, quem são eles? Nós temos aí os inibidores da síntese de monômeros de mureína, né, que aqui estão representados pela fosfomicina e fosfomidomicina. Além disso, nós temos a cicloserina e a bacitracina. Nós temos aí os inibidores da síntese de polímeros de mureína e os inibidores da ligação cruzada de polímeros, no qual aí nós temos os beta-lactâmicos. Então, são essas classes, né, que nós temos aí. Então, como nós vamos começar aí pelos inibidores da síntese de monômeros de mureína, nós vamos perpassar depois pelos inibidores da síntese de polímeros de mureína e, por último, nós vamos abordar os inibidores da ligação cruzada de polímeros, ok? Então, vamos falar aí da fosfomicina e fosfomidomicina. Antes da gente começar, só para recapitular, nós falamos aí que o próprio NAN, ele é o derivado do NAG, né, a partir aí, de duas reações, né? Em primeiro lugar, vai ocorrer aí a adição de uma molécula, no caso o fosfenol piruvato. A molécula, né, o fosfenol piruvato vai ser associado, parte dele vai ser associado ao DPNAG para formar, então, aí, o DPNAN, né? Então, acontece aí através de duas etapas, né, que são catalisadas aí tanto pela MUR-A quanto pela MUR-B. E a fosfomicina e a fosfomidomicina são fármacos capazes de... Então, são fármacos capazes de inibir aí a síntese de UDP-NAN a partir do UDP-NAG. Isso acontece porque a fosfomicina, pessoal, é um análogo do fosfenol piruvato, que é uma molécula aí que vai ser parte, né, dela vai ser inserido na molécula de NAG para formar o NAN. Então, tanto a fosfomicina quanto a fosfomidomicina, elas são fármacos capazes de bloquear a enzima MUR-A, também conhecida aí como enol-piruvato transferase, como eu falei com vocês, por conta dessa semelhança estrutural com o fosfenol piruvato. Então, ao invés da enzima se ligar e associar o fosfenol piruvato para converter, né, a partir do NAG e obter o NAN, essa enzima, então, se liga ao fármaco, a fosfomicina. E, com isso, a bactéria ela não consegue formar o NAN a partir do NAG, uma vez que no lugar do fosfenol piruvato está a fosfomicina associado, ligado aí à enzima MUR-A, bloqueando esta enzima. Esses fármacos, eles se mostram aí bastante efetivos contra bactérias gram-negativas, né, que infectam aí o trato urinário, incluindo E. coli, espécies de Klebsiella, Serratia. E esses fármacos, normalmente, aí, eles, né, foi observado que eles são excretados de modo aí, inalterado na urina. E os efeitos diversos compõem aí por cefaleia, náuseas e diarreia. A cicloserina, pessoal, é um análogo estrutural aí da D-alanina. Até trouxe aqui a estrutura para vocês então visualizarem. Claro, elas não são idênticas, elas não são iguais, mas elas apresentam aí grupamentos,
né, em regiões que são bem específicas e bem similares aí à D-alanina. Esse fármaco ele é um agente aí de segunda linha, utilizado no tratamento de infecções causadas aí por micobactéria tuberculoses resistentes a múltiplos fármacos. Mas vamos falar agora, então, um pouquinho a respeito de qual o mecanismo de ação, como que essa cicloserina ela age. A cicloserina, pessoal, ela é um inibidor irreversível das enzimas. Que nós denominamos, né? A gente tem aí a D-alanina rancemáse e a D-alanina ligase. Então, a cicloserina, ela inibe aí tanto a alanina rancemáse, que vai aí, né, que é a enzima que converte a L-alanina a D-alanina, porque a alanina na bactéria ela está na conformação L, e para ela ser, então, associada à estrutura polipeptídica que está nascendo, ela precisa ser convertida a D-alanina. E quem faz isso é a alanina rancemáse. Então, a cicloserina ela vai inibir tanto aí a alanina rancemáse, que converte a L-alanina a D-alanina, quanto aí a D-alanina sintetase, que é a enzima, né, ou ligase, tá? Alguns livros vocês vão ver como ligase, que é a enzima que tem a capacidade de unir as duas moléculas de D-alanina. Então, a cicloserina, como eu acabei de falar para vocês, ela é um inibidor irreversível dessas enzimas, né? E com efeito elas ligam-se, né, mais firmemente aí a essas enzimas do que o substrato natural, que é a D-alanina. Então, ao invés da enzima se ligar à D-alanina para compor esse aminoácido dentro da estrutura, ela vai se ligar aí mais fortemente, na verdade, as enzimas vão se ligar mais fortemente ao fármaco, que é aí a cicloserina, ok? Um ponto importante, pessoal, que eu não posso deixar de comentar com vocês é que as bactérias, sim, elas, né, desenvolvem resistência, como nós já falamos, e em relação à cicloserina, existem, né, alguns mecanismos aí, dos quais, desses mecanismos, alguns são desconhecidos, mas acredita-se que os mecanismos conhecidos incluem aí a bactéria, né, apresentando uma hiperexpressão da D-alanina rancemáse, né, para que a gente tenha, né, mais enzimas disponíveis, porque aí parte da enzima que pode estar ligada ao fármaco, mas a outra parte pode estar ligada à própria D-alanina e dar sequência à síntese. E também a ocorrência, né, de mutações no sistema, né, de captação aí da ligação da alanina aí à enzima. Dentro dos efeitos adversos, né, que a gente pode comentar aí a respeito desses fármacos, a gente tem aí convulsões, síndromes neurológicas, incluindo aí a neuropatia periférica e até mesmo a psicose. E a literatura, então, ela solicita, né, que seja aí evitado o uso desse fármaco em pacientes com doenças aí neuropsiquiátricas subjacentes, né, e também aí pacientes que apresentam alcoolismo e doença renal crônica, por conta, né, no caso, né, a nível aí de sistema nervoso central, por conta, né, desses efeitos adversos aí que são típicos do fármaco.